Como vocês já viram no título desse vídeo, hoje eu vou mostrar a vocês o que é a poda e por que você deveria fazer ela com suas plantas. Afinal, você já deve ter ouvido falar da poda em vários lugares aí, né? Só que não sabe para que serve, às vezes não sabe nem o que é, e às vezes acha que é só para controlar o espaço, para não deixar sua planta ocupando muito espaço. Mas não é só isso não, tá? A poda pode até fazer sua planta que está parada aí florescer ou gerar frutos e ficar bem bonita. Ficou curioso para saber como fazer e o que as coisas boas que a poda traz? Então já vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar o que é a poda e por que você devia fazer ela com as suas plantas. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, o que é a poda? A poda é você cortar galhos ou folhas que estão lá só ocupando espaço da sua planta para estimular o crescimento dela. Tipo, você pega uma tesoura própria para isso ou uma faca, aí você vai lá cortando os galhos que não estão no topo, porque os galhos do topo são os galhos mais importantes da planta, que faz a planta crescer. Aí você vai lá e corta os galhos que estão sendo inúteis ou que só estão lá ocupando espaço, porque aí vai estimular o crescimento da planta, porque você cortou aquela parte lá, então a planta não vai mais mandar energia para lá, ela vai focar em crescer para cima. E se você cortar só a ponta do galho, pode estimular o crescimento de flores, a floração, e também os frutos. Se sua planta é uma planta frutífera e está parada aí faz tempo, se você uma boa poda, uma boa rega, uma boa adubação, pode fazer sua planta que está parada aí só dando folha, começar a dar flores e começar a dar frutos. Então é isso aí que é a poda. Para que eu devia fazer a poda? Eu já falei, né? Se você tem uma planta que está lá aí só ocupando espaço, ou uma planta que era para estar dando flores ou frutos, mas não está dando nada, só está dando folhas e galhos, você devia pegar uma tesoura, né? Você devia fazer a poda. Porque fazendo a poda, separando 30 minutinhos, 40 minutinhos aí do seu dia para fazer a poda, já vai garantir uma planta bonita, cheia de flores ou cheia de frutos. Mas é óbvio, combinando com uma boa adubação e uma boa rega, né? O que adianta podar sendo que não rega nem aduba direito? Como que eu devia fazer a poda? Para fazer a poda, você tem várias tesouras aí que são feitas para poda, que se você usar uma tesoura normal não vai cortar nada. Então você vai em alguma loja de jardinagem ou compra na internet mesmo, é baratinho uma tesoura própria para poda. Aí você compra pela internet ou pelo algum jardim aí da sua cidade e você já vai ter. Se você precisa podar sua planta urgentemente e não tem nenhuma tesoura, você pode usar uma faquinha de serra ou se for uma árvore, você pode usar um facão. Mas isso daí é só para quebrar um galho. Só para literalmente. É literalmente só para quebrar um galho se você não tiver uma tesoura própria para poda. Já se você tiver uma árvore grandona, você vai ter que usar o facão mesmo, mas vai ter que ir com cuidado, para não machucar nenhuma parte importante da planta. Então você pega seu facão ou pega a sua tesoura e vai cortando. Você deve começar pelos galhos da base. Os galhos que estão lá embaixo da planta, comece cortando eles de lá. E corte lá pelo fundo, para não crescer mais nenhum galho na base, porque você não quer galho na base, né? Você quer galho para cima, você quer que sua planta cresça assim, ó. Você não quer que sua planta cresça para os lados, assim, perto do chão. Então, você deve cortar primeiro os galhos de baixo, você corta pelo fundo, assim, para não crescer mais. E os galhos mais de cima, você corta pelas pontas. Os galhos que estão para cima, assim, você não mexe. Mas os galhos que estão um pouquinho assim, ou um pouquinho assim, você corta a ponta deles, que isso daí vai estimular a floração e vai estimular a frutificação da sua planta aí também. Aí você vai ter flor, combinando com uma boa rega, uma boa adubação e podas frequentes, você pode ter uma planta, você vai ter uma planta cheia de frutos, cheia de flores aí. Também existem umas plantas, tipo algumas trepadeiras aí, que é praticamente obrigatória a poda, né? Que senão ela vai tomar conta da sua casa inteira. Então, dependendo da planta aí, a poda pode ser obrigatória, porque senão a planta vai crescendo infinitamente, assim, vai tomando conta de tudo. Principalmente as plantas rasteiras são as que mais têm esse problema aí, de ficar crescendo assim para os lados assim e ocupar muito espaço. Então, se você quer ter alguma planta que seja rasteira ou alguma planta trepadeira, que é a planta que cresce em volta das coisas, você tem que ficar atento com esse negócio aí da poda, porque essas plantas aí é praticamente obrigatório você podar elas. Então, a conclusão desse vídeo é que a poda é importante para o crescimento saudável e a frutificação e floração da sua planta e que você deve fazer isso na frequência certa
combinando uma rega, uma adubação boa, para ter uma planta sempre saudável e cheio de flores e frutos aí, uma planta bem bonita. E o interessante também é que se for aquelas árvores que crescem bastante, você já deve ter visto na rua, aquelas árvores com formato, assim, umas árvores com formato redondo, essas coisas assim, é poda, a pessoa poda lá, o cara poda a árvore naquele formato, e chega um momento, depois de meses, ela vai ficar sempre daquele formato. Porque se o cara tá sempre cortando lá, a planta nem vai gastar mais energia tentando crescer para os lados. Então a planta vai ficar sempre daquele formato. Óbvio que se você ficar um ano sem podar, a árvore vai voltar pro formato normal, né? Mas se você ficar podando com frequência, você pode deixar uma árvore que tem folhas muito densas do formato que você quiser. Então isso daí que é o bom da poda para sua planta. Então foi isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para o YouTube saber que você gostou e recomendar mais vídeos assim para você. Já deixa um comentário aqui para mim saber o que você achou do vídeo. Se tem alguma crítica pro meu vídeo, comenta aí que eu vou tentar melhorar no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo para algum amigo que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. E óbvio, se inscreva no meu canal e ative o sino das notificações para sempre que chegar um vídeo novo, o YouTube saber e te recomendar e te avisar bem na hora para você nunca perder nenhum vídeo meu. Então foi isso e tchau, até o próximo vídeo.